Imagine uma fortaleza isolada entre montanhas, envolta em névoa, onde jovens são treinados para matar sem hesitar. Homens que acreditavam estar cumprindo uma missão divina, servindo não por ouro nem por poder, mas por fé. Eram chamados de Hashashin, palavra que o Ocidente transformaria em assassinos. Mas por trás dessa palavra tão temida existe uma história muito mais complexa, espiritual e política. Uma história que começou no coração do Oriente Médio há quase 1000 anos. Tudo começou no século XI, quando o mundo islâmico vivia dividido entre duas grandes forças, os sunitas e os xiitas. No meio desse conflito religioso surgiu uma figura misteriosa, Hassan ibn Sabah. Nascido na Pérsia, estudioso e estrategista, Hassan acreditava que o verdadeiro Islã havia sido corrompido. Ele via o califado de Bagdá como uma tirania mascarada de fé. E jurou criar uma comunidade pura, governada não pela força, mas pela devoção total ao imã, o líder espiritual legítimo segundo sua crença. Hassan encontrou o lugar perfeito para seu sonho, uma fortaleza quase inacessível no norte do Irã, chamada Alamut, o Ninho da Águia. Lá ele reuniu discípulos que juraram obediência absoluta. Viviam isolados do mundo, estudando filosofia, teologia, ciências e também a arte do disfarce e do assassinato. Mas ao contrário da imagem que o Ocidente popularizou, esses homens não eram simples matadores. Eram missionários armados, enviados para eliminar tiranos, traidores e inimigos da fé. Segundo as crônicas árabes e europeias da época, os assassinos agiam com uma precisão quase sobrenatural. Entravam em palácios disfarçados de servos, monges ou guardas, esperavam dias, às vezes meses, pelo momento exato de atacar. Matavam apenas o alvo designado e raramente tentavam fugir. A morte, para eles, era apenas uma passagem para o paraíso. Essa disposição em morrer, combinada à sua disciplina, transformou os Hashashin em uma lenda viva. Mas há um lado obscuro e polêmico nessa história. Séculos depois, viajantes e cronistas europeus, especialmente durante as Cruzadas, começaram a difundir histórias de que Hassan ibn Sabah usava drogas, como o haxixe, para iludir seus seguidores. Diziam que ele os fazia acreditar que, ao morrer em missão, acordariam num jardim celestial, cheio de prazeres eternos. Essa versão foi muito repetida e provavelmente exagerada, fruto do medo e da incompreensão ocidental sobre o misticismo islâmico. O termo hashishin, usado como ofensa por inimigos, acabou virando assassin nas línguas europeias. E assim nasceu o mito que atravessou os séculos. A verdade é que Hassan ibn Sabah nunca precisou de ilusões químicas para inspirar seus homens. Ele era um mestre da persuasão. Sua autoridade vinha da mente, não da espada. Nunca foi visto fora da fortaleza de Alamut após assumir o poder, e governou com uma lógica quase matemática. Nenhum erro era tolerado, nenhuma traição esquecida. Conta-se que certa vez, para provar sua lealdade, 2 seguidores se jogaram das muralhas a seu comando, apenas para mostrar que a fé deles era mais forte que o instinto de viver. Durante quase 2 séculos, a Ordem dos Assassinos se espalhou pelo Irã, Síria e Mesopotâmia. Eles não buscavam dominar territórios, mas influenciar o curso da história por meio de medo e precisão. Mataram ministros, sultões e até líderes cruzados, mas jamais atacaram civis. Sua guerra era seletiva, quase cirúrgica. O alvo era sempre o poder, nunca o povo. Os templários europeus, que enfrentaram os Hashashin durante as cruzadas, ficaram impressionados com a disciplina e a fé desses homens. Há relatos de encontros entre os líderes templários e os chefes da ordem, trocando presentes e até tratados secretos. 2 inimigos que se reconheciam, talvez como semelhantes. Mas, como toda chama que brilha demais, o império invisível dos assassinos começou a se apagar. No século XIII, os mongóis de Hulagu Khan, neto de Gengis Khan, invadiram a Pérsia com uma fúria que varreu cidades inteiras. As fortalezas dos Hashashin caíram uma a uma. Alamut foi destruída no ano de 1256. Manuscritos, bibliotecas e segredos, tudo queimado. Hassan ibn Sabah já havia morrido há décadas, mas seu legado foi apagado com violência. A ordem, porém, não desapareceu por completo. Seus descendentes sobreviveram em segredo, migrando para o mundo islâmico e preservando parte de seus ensinamentos em silêncio. Hoje, estudiosos veem os Hashashin como uma das primeiras organizações secretas da história, um misto de fé, política e estratégia. E ainda que o termo assassino tenha se tornado sinônimo de crime e traição, sua origem era o oposto, um sacrifício voluntário em nome de um ideal. O mito persiste porque toca num ponto profundo da alma humana.
o poder da crença. O que somos capazes de fazer quando acreditamos que o que fazemos é justo? Hassan ibn Sabah não criou apenas guerreiros. Criou um exército de convicções, onde cada vida era uma moeda nas mãos do destino. E enquanto houver quem mate ou morra em nome de uma causa, o eco da fortaleza de Alamut ainda não se calou. Ele sussurra, através dos séculos, uma pergunta que continua atual. Até onde vai a fé, quando se mistura com o poder?